Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos avançados do R, né? Estamos trabalhando mais com a parte de algoritmos, né? Ah, Fazia tempo que eu não postava vídeo aqui no canal, a agenda andava um pouquinho apertada aí com as aulas do mestrado, mas agora deu uma folguinha. Aí eu vou ver se trago pelo menos essa parte aqui dos algoritmos de agrupamentos, tá? Então o primeiro que a gente vai ver hoje aqui, tá? Talvez seja o que demore mais, vai ser o caminhos, tá? Que eu quero trazer umas coisas diferentes para vocês, tá? A gente vai utilizar aqui uma base que está lá na UCI, ICS, desculpa. Mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui é um repositório que tem diversos datasets lá, e a gente vai utilizar esse aqui que era Devinhos, tá? Era não é, né? Devinhos. Então ele tem algumas características aqui, ó, dos vinhos, alguns atributos que destes vinhos, que é o álcool, ácido metálico, a tonalidade de cinza, magnésio, total de fenóis, entre outros, tá? O Proline e alguns dados que são de análises químicas desse vinho, tá? Então, esse algoritmo, se vocês verem aqui em cima, ele é de classificação, tá? A maioria desses algoritmos que tem são de classificação, mas dê uma olhada nesse repositório aqui que vocês vão encontrar uns conjuntos bem interessantes para testes, tá? Então ele tenta fazer uma classificação aqui ah, do vinho baseado nessas características aqui, tá bem? Como é que a gente vai fazer aqui? Tá? Eu vou utilizar essa biblioteca aqui, ó, readD, tá? Eu vou fazer a leitura, vou salvar num objeto chamado vinhos, fazer a leitura direto com a URL lá onde está o conjunto. Aqui vocês podem ver a URL, ó, tá? Então estou pegando o Wine Data lá. Tem outro que são as informações do dataset, tá? Então vou fazer a leitura aqui. Ele já fez a leitura aqui, vocês podem ver, criou o objeto aqui para mim, ó. Então eu tenho 14 variáveis com 177 instâncias. Eu posso clicar aqui em cima e olhar. Olha como veio aqui em cima, ó, veio sem os nomes. Ele veio nesse formato aqui, ó. Na verdade, ele puxa só as informações que tem nas colunas, tá? Ah, Olhando aqui o conjunto aqui, a gente pode ver os atributos que tem, ó. Tá? Só que o álcool não é o primeiro, o álcool na verdade é o segundo. O primeiro atributo que vem aqui é o tipo. Tá? Então neste caso aqui a gente tem três tipos. A gente tem o 2 e o 3, tá? Em 177 instâncias. Então no total são 14 atributos, tá? 177 instâncias. A gente pode ver a estrutura aqui dele aqui, mas só para mostrar, né? A gente já viu ali em cima como é que ele está estruturado, tá? Aqui estão os nomes das colunas, tá? Ou dos atributos, melhor dizendo, né? O que eu fiz? Eu chamei a função callNames aqui e passei os nomes das colunas, tá? Então tipo, álcool, ácido metálico e assim por diante, tá? Se eu der um view de novo, aqui está o nome dos atributos, tá? Ah, eu instalei uma série de bibliotecas aqui, se vocês não tiverem, vocês podem instalar. A maioria aqui para mostrar os gráficos, tá? Que eu vou gerar uns gráficos interessantes para a gente fazer uma análise. Não é necessário para para agrupamentos, né, do caminhos, mas tem os gráficos bem legais da gente trabalhar, tá? Então vou instalar aqui essas bibliotecas. Instalar não, vou carregar elas, já tem instaladas, né? Se vocês não têm, vocês podem carregar. Ah, Essa função aqui, tá? É só para ver mesmo os vinhos ali, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo objeto agora, chamado vinhos1, tá? A partir de vinhos, com todas as linhas, menos a primeira coluna. Por quê? Porque a primeira é o tipo do vinho. É o tipo aqui, isso aqui não me interessa. Eu vou agrupar, eu vou fazer um agrupamento, tá? Baseado nessas outras características aqui, nesses atributos, tá? Então isso aqui não interessa para mim. Isso aqui eu posso até utilizar depois no final lá para fazer uma comparação, tá? Então eu vou carregar, eu carreguei aqui um novo conjunto, então vinhos 1, que é o que a gente vai utilizar,
São 13 variáveis e 177 observações. 13 atributos, 177 instâncias, tá? Só para mostrar aqui para vocês, o conjunto está aqui. Bom, eu tenho aqui alguns gráficos para a gente fazer uma análise prévia, tá? Então tem o histograma aqui, tá? Então a gente pode fazer uma análise do histograma. Eu não vou passar esses parâmetros aqui, mas depois vocês dão uma olhadinha, tá? Esse símbolo aqui, tá? É uma dessas bibliotecas que eu carreguei, que ele é para concatenar diversas funções diferentes, tá? A grosso modo. Isso aqui é só para vocês terem uma olhada, tá? Então eu posso gerar aqui os histogramas, então eu tenho aqui os histogramas para cada uma das observações, tá? Isso aqui é para vocês quiserem fazer uma análise mais criteriosa, tá? Eu posso fazer uma análise por densidade também, tá? O histograma é por frequência e aqui seria por densidade, tá? Então aqui dê todos os atributos que eu tenho no meu conjunto. Eu posso fazer um blockplot também, tá? Fazer uma análise se eu tenho muitos outliers. No caso eu tenho alguns aqui, tá? Aqui eu tenho 3 outliers, aqui também, tem uma para baixo aqui eu tenho para cima, um para baixo. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Os outros não apresentam outliers, tá? Eu posso fazer uma correlação aqui, usando a função coreplot, tá? Para testar, ver a correlação desses atributos, se eles têm alguma correlação, tá? Então, quanto mais próximo de um, correlação forte positiva, quando um aumenta, o outro aumenta. Correlação forte, menos 1, né? Correlação forte negativa, né? Quando um aumenta, o outro diminui. E próximo de zero aqui, que é o branco aqui, não apresenta uma correlação, tá? Então, a gente fazendo uma análise prévia aqui, a gente pode ver que o total de fenóis, flavonoides aqui, tá? Tem uma correlação bem forte aqui, ó. A gente poderia fazer uma classificação baseada apenas nesses dois aqui, atributos também, tá? Mas a gente vai utilizar todos, porque é o que geralmente ocorre, né? Como eles têm uma correlação boa, só trouxe o gráfico aqui, a gente só pode trabalhar com alguns gráficos, né? Então o gráfico aqui da reta de ajuste, tá? E os residuais para esses dois atributos, tá? Então a gente tem aqui o total de fenóis e aqui a gente tem o flavonoides, tá? Beleza. Bom, vamos começar a fazer o tratamento do nosso conjunto. Então a gente tem o nosso conjunto aqui, ó, tá? Se vocês olharem aqui, a gente tem aqui o álcool, então está 13.20, 13.16, 13.37. A gente tem o ácido metálico, 1.78, 2.36 e assim segue para cada um desses atributos. A gente tem o magnésio aqui 100, 101, 113, tá? Eu não vou entrar na teoria aqui de como que funciona um algoritmo de classificação, mas ele trabalha baseado em distâncias, cálculos de distâncias, tá? E trabalhar com cálculos de distâncias do jeito que está esse conjunto aqui é complicado, porque eles estão em escalas diferentes, tá? Então sempre que vocês forem trabalhar com um conjunto de dados, para fazer análise de distâncias, é bom você fazerem uma normalização desses dados, tá? Então, como é que a gente faz uma normalização? Eu vou criar um novo objeto chamando vinho norm, tá? Vou criar ele como um data frame, tá? Vou chamar a função scale, que para botar tudo na mesma escala, ou normalizar os dados, e vou passar o que eu quero normalizar. Eu quero normalizar vinhos 1, tá? Então, eu vou chamar a função, normalizei. Então, como vocês podem ver aqui, ainda tenho 13 variáveis com 177 observações, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou só criar um objeto C1 aqui dando um plot no conjunto original, que era o vinhos 1 aqui, ó. Ok. Vou criar um C2 que é o dos vinhos normalizados, tá? E vou criar um grid range aqui só para mostrar os dois plots para vocês. Para vocês verem que não tem diferença de fazer a normalização ou não. Aqui é a distribuição dos meus dados normais. Se vocês olharem o conjunto normalizado, vocês podem ver que os pontos estão exatamente nos mesmos locais, tá? Então a normalização
para o agrupamento é muito importante e ele não interfere nada na distribuição dos pontos. Tá bem, pessoal? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então, como que a gente executa o caminhos no R, tá? É bom vocês sempre usarem uma semente geradora fixa, né? Para não ter diferença nos dados de vocês. Vocês podem usar 1, 2, 3. Neste caso aqui eu estou usando 1234. Qualquer valor para não dar uma diferença, tá? Então eu rodo isso aqui. Eu vou criar um objeto chamado vinho K2, tá? E eu chamo a função caminhos. O caminhos ele já vem pré-instalado no R, vocês não precisam instalar nenhum pacote extra, tá? E eu vou passar dois parâmetros. Eu vou passar o meu conjunto que eu quero fazer o agrupamento, tá? No meu caso, vinhos norm, que é o conjunto normalizado. E o centers vai receber o número de centros, né? Ou seja, em quantos grupos que eu vou fazer esse agrupamento usando o caminhos, que seria o K, tá? Então eu quero fazer esse agrupamento em dois grupos, tá? Então eu passo o centers igual a 2. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Eu vou deixar script depois para vocês lá no... Eu vou atualizar lá no GitHub, né? Vocês podem pegar depois lá, tá? Eu deixei algumas anotações aqui, ó. A função caminhos retorna um objeto da classe caminhos, com informações sobre a partição. Tá? Algumas informações são o cluster, que é um vetor de inteiros indicando o cluster para qual cada ponto é alocado. A gente tem os centers, uma matriz de centros dos clusters, tá? Que são os pontos centrais. E o size é o número de pontos para cada cluster, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, vinho K2 cluster. E a gente tem nossos clusters aqui. A gente separou em dois clusters, né? Então a gente tem que o primeiro foi colocado no cluster 2, o segundo no cluster 2, o terceiro no cluster 2 e assim sucessivamente. E a gente tem os outros aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, foi agrupado no cluster 1, depois o outro no cluster 2, depois o outro no cluster 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, um vetor que diz cada qual elemento, né, em qual cluster que ele foi agrupado. A gente também tem a nossa matriz de centros, né? Então, para o álcool aqui, a gente tem os centroides para o cluster 1, centro para o cluster 1 e centro para o cluster 2. O ácido metálico para o cluster 1, cluster 2 e assim sucessivamente para cada um dos atributos, tá? É muito importante isso aqui. E o size, ele vai nos dizer quantos elementos ficaram em cada cluster. Neste caso aqui, a gente tem aqui no cluster, a gente tem que em um cluster ficou com 91 elementos e o outro ficou com 86 elementos, tá? Tá bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Outras coisas. Além disso, a função caminhos retorna algumas proporções que nos informam quão compacto é um cluster e qual diferente são os vários clusters entre si, tá? Então a gente tem alguns parâmetros que a gente consegue analisar. Então a gente tem o bitwise, que é a soma entre os quadrados dos aglomerados. E uma segmentação ótima espera-se que essa proporção seja a mais alta possível, já que gostaríamos de ter clusters heterogêneos, tá? Widths, tá? Vetor da soma dos quadrados dentro do cluster, um componente do cluster. Em uma segmentação ideal, espera-se que essa proporção seja a menor possível para cada cluster, desde que nós gostaríamos de ter homogeneidade dentro dos clusters, tá? TOTUS, tá? Que é a soma total dos quadrados dentro dos clusters, e o TOTS, que é a soma dos quadrados, tá? Então eu vou chamar esses parâmetros aqui, então vocês podem pegar os clusters que vocês criaram aqui, né, vinhos K2, e chamar esses parâmetros, tá? Então eu chamo bitwise, eu posso chamar o outro parâmetro, widths, TOTWidths e o TOTS, tá? Então eu consigo avaliar cada um desses parâmetros, tá? Vocês estudem esses parâmetros porque é muito importante, tá? Alguns a gente vai utilizar agora para determinar o número de clusters. Que é isso que vocês podem estar se perguntando, né? Mas quantos clusters usar? A gente utilizou 2, mas o ideal é 2. Bom, para estudar graficamente qual o valor de K, que é o número de clusters, né, que nos dá a melhor partição, podemos plotar o bitwise e o totwise e escolhas de K.
tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou criar duas variáveis, eu vou chamar, para o bits eu vou chamar bts, vou dizer que ela é um numérico, tá? E pro outro parâmetro, eu vou criar, o nome dela vai ser TWS e eu vou dizer que ela também é numérica. Então eu vou criar esses duas aqui, criei outro, vocês podem ver que eles foram criados aqui, estão vazios. Eu vou usar a mesma semente geradora, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu criei uma instrução aqui, tá? Que eu estou dizendo que é um for, né? Que ele vai de 1 até 10, tá? Coloquei a observação aqui, ó. Para cada k, calcule bits e total's. Ou seja, para cada valor, então para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada vez que ele passar no for, ele vai pegar o valor, tá? Vai calcular o caminhos com centers, né? O valor do centers baseado no i que ele está, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e vai pegar o valor do bits, tá? E a mesma coisa ele vai fazer para o totwidth, tá? Ele vai calcular o caminhos do conjunto normal que a gente tem, com centers i, então vai pegar o centro 1, 2, 3, 4, 5, cada vez que passar no laço, e vai pegar o valor do atributo, o valor que está nesse parâmetro totwidth, tá? E vai guardar dentro dessas variáveis aqui que vão ser os vetores, tá bem, pessoal? Então eu vou rodar esse laço aqui, rodei o laço, eu vou criar um C3 aqui, que é um qplot, tá? Para essas duas variáveis, uma para o BTS e outra para o TWS, tá? Então o C2 vai ser para o BTS, então vocês podem dar um pause aqui no vídeo, né? Para pegar essa função aqui, deixa eu até colocar para baixo aqui, ó. Aqui, tá? Então a gente tem o C3 aqui que é para o BTS e o C4 aqui que é para o TWS, tá? Então vou criar esse qplot aqui, vou chamar a minha função gridArrange, tá? Vou passar como parâmetro o C3 e o C4 e o número de colunas, que são duas, para mostrar aqui, tá? Então eu posso mostrar aqui para vocês, tá? Então a gente tem aqui para o número de clusters, tá? A gente tem aqui a soma entre os quadrados e a soma total dos quadrados dentro do cluster. Como que a gente faz uma avaliação? A gente pode ver que para um cluster o valor está lá em cima, para dois clusters o valor já diminuiu bastante, para três clusters já teve uma diminuição maior. A partir do 4 a gente pode ver que ele começa a diminuir com a intensidade um pouco melhor, tá? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar uma regrinha que a gente chama que é a quebra do cotovelo, tá? Então quando ele tem começa a ter um desempenho um pouquinho menor do que ele vinha tendo, a gente o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor que indica onde ocorre uma quebra dos valores, né? Que seria a dobra do cotovelo, tá? Então, como a gente viu lá nos parâmetros, o que a gente espera é que esse valor seja o menor possível, tá? Então aqui já teve uma queda bem grande aqui também, e aqui já começou a ter uma queda um pouquinho menor, tá? Que pode não dizer que a gente vai ter um desempenho muito melhor do que a gente teria baseado nesse ponto. Para esses dois gráficos aqui, a gente pode ver que o valor seria 3 aqui, né? Então, vamos pegar esse valor 3 aqui. Acho que até eu fiz uma anotação aqui. Eu coloquei assim, ó. Qual o valor ideal para K? Deve-se escolher um valor de clusters para que a adição de outro cluster não forneça uma partição muito melhor de dados. Em algum momento, o ganho cairá dando o ângulo do gráfico, critério do cotovelo. O número de clusters é escolhido neste momento. No nosso caso, 3 é o melhor valor apropriado para K, tá? Baseado nessa teoria aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai gerar agora o nosso cluster agora com caminhos, né? Com os três centros, né? Tá? O que, que eu vou pegar agora? Eu vou pegar vinhos K3, que foi o que a gente criou, né? E vou pegar e salvar numa variável previsão o K3 cluster, tá? Então, vou salvar aqui. Então, eu tenho aqui aquele vetor, né? Com o agrupamento criado, né?
para as instâncias. Então a primeira ele colocou no 1, o segundo ele colocou para o 1 e assim sucessivamente. Tá? Eu posso ver a média dos valores para cada cluster, tá? Eu chamo a função aggregate, tá? Então eu passo vinhos1, que era o meu conjunto que eu tinha lá, by list, previsão, ou seja, eu estou passando o K3 cluster, que eu guardei em previsão, e estou chamando a média, tá? Então ele está calculando a média para o álcool para cada um desses clusters aqui, está calculando o próximo metálico, para o cinza, tonalidade de cinza, magnésio, total de fenóis e assim para cada um dos atributos, tá? Então aqui vocês conseguem ter uma ideia de como que ficou a média dos valores para cada cluster, tá? O que a gente pode ver? A gente pode ver agora o agrupamento desses clusters, tá? A gente pode usar essa função pairs aqui e pode colocar junto o GG, tá? Usar a função ggplot. Então vocês podem dar um pause aqui, eu não vou explicar essa parte da função aqui de plotagem, mas vocês podem dar um help aí e consultar os parâmetros, tá? O tema aqui é só para colocar o tema no nosso gráfico, tá? Então ele está criando aqui o plot, ó, se vocês olharem embaixo aqui. Esperar criar. Bom, criou o nosso plot aqui e mostrou aqui na tela, tá? Talvez aqui fique um pouquinho complicado de visualizar, mas acho que já dá para ter uma ideia boa aqui, né? Então aqui a gente tem nossos agrupamentos aqui, ó. E ele faz uma relação aqui entre cada atributo com os outros, tá? Então vocês podem fazer uma comparação aqui como que ficou os agrupamentos. Isso porque a gente tem mais de 2 atributos, né? Geralmente quando a gente está aprendendo agrupamentos, a gente trabalha só com 2 atributos, né? E tenta agrupar eles, baseado no número de clusters, tá? Então essa função gera um gráfico desse tipo aqui. Até pra, deixa eu ver se a gente, vamos exportar ele aqui, salvar como PDF. Eu vou salvar na área de trabalho ali mesmo. Vai salvar ali. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui na área de trabalho. Vamos ver onde é que salvou aqui. Plot, aqui. Vamos abrir aqui, vou dar um zoom aqui. Deixa eu tirar aqui. Dar um zoom. E assim que ele monta os nossos agrupamentos, tá? Então 3 agrupamentos, um azul, outro verde e outro vermelho, tá? A gente pode mostrar isso aqui de uma forma um pouquinho melhor, mais intuitiva, de repente, se vocês não conseguirem entender, tá? Eu posso dar um plot aqui, tá? Então eu vou dar um plot em vinhos norm, que foi aquele conjunto que eu normalizei, tá? Dos atributos de 1 a 13, com todas as linhas, tá? E a cor eu vou basear nas previsões, que são aqueles 3 clusters que a gente criou, tá? Então eu posso dar um plot aqui, e ele vai criar um plot parecido com esse, mas que talvez seja melhor de identificar, né? Então a gente tem aqui para o álcool, então o álcool com metálico, a gente tem o álcool com as tonalidades de cinza, a gente tem o álcool com a tonalidade do cinza, a gente tem o álcool com magnésio, a gente tem o álcool com total de fenóis, e assim funciona para cada um desses atributos, tá? Então aqui a gente tem a nossa matriz aqui de clusters. Tá bem, pessoal? Vocês podem dar um exportar aí essa imagem também para ter uma visualização melhor, tá? A gente pode dar um plot nas previsões também. Então, como a gente criou três clusters, né? A gente pode ver os valores que ficou aqui, ó, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro cluster. A gente pode ver até que teve alguns valores do terceiro que parece que estavam dentro da faixa do segundo aqui, né? E a gente tem também aqui para o primeiro, né? Aparecem alguns valores do primeiro que estavam dentro da faixa do segundo. Tá? Então a questão é você analisar esses pontos. Tá bem? A outra biblioteca que vocês podem utilizar é o Clusters, tá? Então vocês carregam essa biblioteca, ela já vem nativa. E vocês podem utilizar ClassPlot, tá? Então o ClassPlot eu vou passar o conjunto de vinhos normalizados, eu vou passar minhas previsões.
que foi o K3 Clusters, aquele valor que eu salvei em previsões, né? Ah, eu vou deixar 100 aqui só para vocês verem uma coisa, ó, como ele gera o padrão, tá? E tem vários parâmetros, vocês dão um help aí, depois vocês vão ver esses parâmetros, tá? Então ele gera um agrupamento que talvez fique melhor de identificar, ó. Então a gente tem os 3 clusters aqui ligados por linhas, né? A gente pode ver até que algumas linhas se sobrepõem aqui, ó. De repente isso daqui pode ter sido aqueles valores que ficaram dentro das faixas um do outro, tá? Então é uma questão a se analisar. Aí o que eu posso fazer isso aqui para melhorar essa visualização aqui? Eu posso colorir isso, então eu vou colocar color true, tá? Se eu dar um Ctrl Enter aqui de novo, posso ver que já ficou melhor aqui de visualizar, né? Ficou cada uma cor, vermelho, um rosa e um azul, tá? Eu posso tirar aquelas linhas dali, então lines false, aquelas linhas vão ser eliminadas, tá? Uma coisa que eu posso fazer também é labels, mudar o labels deles, tá? Eu vou colocar labels igual a 5 para vocês darem uma olhada. Então, deixa eu só finalizar aqui. Aqui. Então a gente pode ver que as linhas foram eliminadas e aqui a gente tem os clusters, né? Então tem aqui o cluster 1, cluster 2 e o cluster 3, tá? E aí fica melhor daí vocês fazerem uma análise e visualizarem os clusters de vocês, tá? Tem o cluster 2 também, aqui o labels 2, né? Vocês inclusive os parâmetros vocês podem mudar as linhas e as colunas aqui, tá? O 2, o que ele vai fazer? O 2, se não me engano, ele coloca os valores aqui dentro, tá? Então vocês podem fazer essa visualização aqui também, tá? Quais valores que ficaram dentro de cada cluster, tá? Então aqui seriam valores menores, valores intermediários e aqui valores maiores, tá? Bem interessante. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar 5 aqui para carregar para vocês lá, que eu acho que é o melhorzinho ali para fazer uma visualização mais tranquila. 5 ou 4? 4 acho que é, porque o 5 acho que ele puxa outra característica. Isso, 4. Tá? Então vocês dão uma olhada no labels ali que vocês vão entender. Ele vai de 0 ao default, né? Depois tem 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Cada um monta o class plot com uma aparência um pouco diferente, tá? Tem vários outros parâmetros que vocês podem mudar também. Aqui eu só tinha um help aqui só para vocês verem, né? Bom, eu posso criar uma matriz aqui para fazer a comparação do que eu tinha para a minha previsão. Então, se vocês lembram, o meu conjunto vinhos original tinha os tipos de vinhos aqui, ó, que eu puxei de lá, do site, né? Então tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, desculpa. São eram 3 tipos de vinhos que tinha. A gente criou um agrupamento com 3 clusters também, tá? Então o que eu vou criar? Vou criar uma tabela, tá? Eu vou dizer que numa das linhas vai estar o vinhos tipo, tá? Que eu vou pegar vinhos, vou pegar só isso daqui. E na outra eu vou pegar as previsões, tá? Que são esses clusters que eu criei e que eu salvei ali em cima, tá? Então eu vou criar. Então a gente tem como se fosse uma matriz de matriz de confusão aqui, ó. Então eu tenho aqui aqui eu tenho o que era do conjunto original, então 1, 2, 3, e aqui o que foi previsto, tá? Então eu tenho que ele acertou, classificou corretamente 58, que era o 1, 65 ele classificou corretamente que era o 2, e 48 ele classificou corretamente que era um 48, que era um 3, né? E que realmente eram, que ele classificou como 13 e que realmente eram 3, tá? Aqui a gente pode ver que ele errou 3 aqui, ó, tá? Que eram 2 e ele classificou como 1. E a gente pode ver aqui também que ele errou 3 aqui também, ó. Que eram 2 também, né? E ele classificou como 3, tá? Então teve um erro de 9 aqui. Como é que a gente pode calcular esse erro aqui? Eu posso pegar, somar esses valores que ele errou, né? Então
3 mais 3, na verdade, é 6. Eu estava fazendo outro teste aqui, né? Mas em todo caso, fica 6 e divido pelo número total de observações, que é o número de instâncias, que são 177, tá? Então, se vocês virem aqui, se vocês forem até o final lá, vocês vão ver que são 177 instâncias. Tá bem, pessoal? Ou simplesmente aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, 177, tá? Então eu vou pegar o número de erros, o número de classificações erradas que ele teve e dividir pelo número total de observações, tá? Então ele calcula ali, bom, ele teve um erro de 0,03, então aproximadamente errou 3%, tá? E como é que eu calculo o acerto? Bom, o acerto vai ser 1 menos o erro, tá? Então o acerto ele acertou em torno de, se eu arredondasse aqui para mais, né, seria 97%, mas ele acertou aqui em torno de 96,61%. Um acerto bem grande para esse tipo de algoritmo. Tá bem, pessoal? Bom, vou ficando por aqui porque acho que o vídeo já ficou bem grande, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o básico do Caminhos. Lembrando sempre que é importante vocês estudarem o conceito, né? Saberem como que é feito todo o cálculo de distâncias, como que funciona o algoritmo, tá? Mas o básico para rodar ele, alguns parâmetros que vocês precisam analisar, a gente viu aqui, tá? Então, chamar a função é bem simples, caminhos, vocês passam um conjunto e passam o número de centros que vocês querem, o número de k. Quantos agrupamentos vocês querem fazer, tá? Então, o cluster, para a gente visualizar, saber cada ponto para qual cluster foi alocado, os centros e o tamanho, tá? E aqui umas funções que a gente pode utilizar aqui para determinar o número de k ideal, tá bem, pessoal? Então aí vocês podem utilizar essa função aqui for para determinar o número de k ideal para utilizar no caminhos. Tranquilo? Bom, espero trazer vídeos mais seguidamente. Quem gostar, dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ativem as notificações, convide os colegas e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!